O que é ser interessante e o que de fato torna uma pessoa interessante? A gente vive na era da performance, onde todo mundo se parece muito igual com o discurso de estou fazendo isso para me tornar uma pessoa melhor, para me sentir melhor comigo mesmo. Mas, no fundo, é tudo pura influência social. Meu nome é Ruana Valandro, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui nós batemos alguns papos sobre a vida adulta, sempre sobre o que está dentro das minhas aspas, isso é, dentro da minha percepção. E o tema que está me pegando por esses dias é: o que é ser interessante? Desde a nossa adolescência, até na verdade desde a infância, nós buscamos aceitação. A gente quer se encaixar, a gente quer fazer parte de uma tribo, de um grupo. É tipo a personagem da Lindsay Lohan no filme das Meninas Malvadas. Ela chega numa escola onde ela não conhece ninguém, ela é uma menina mais do interior, com estilos, uma vida completamente diferente, e ela começa a ficar mais parecida com aquele grupo lá das patricinhas, das populares, porque ela quer se encaixar ali. Isso começa lá desde a escola, na infância, isso vai passando ali para adolescência, faculdade, e quando nos tornamos adultos, isso continua acontecendo, porém só vai mudando de forma. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, começa num novo emprego, fica todo aquele impasse de como eu vou me vestir, qual é a melhor forma de eu falar, será que eu devo ser mais formal ou mais informal? Como eu posso ser notada, ter visibilidade, exposição, mas sem exagerar? Eu lembro muito bem do meu primeiro estágio no mundo corporativo, isso foi em 2018, até então eu tinha trabalhado em ambientes muito diferentes daquele, e eu fiquei apavorada, principalmente quando eu recebi e-mails com aquelas siglas em inglês, sabe, que as pessoas usam, tipo ASAP, A-S-A-P, que é as soon as possible, tipo, faça isso quanto antes. E eu lembro que eu recebia, eu ficava apavorada, não tinha Google que resolvesse as minhas dúvidas. E claro, eu também tinha muita vergonha de perguntar para as pessoas, porque eu falava, poxa, se eu perguntar, eu vou estar assumindo o quanto eu estou desencaixada nesse local. Foi muito desafiador para mim, mas no final das contas, ele não demorou muito para eu conseguir me adaptar naquele ambiente. Eu contei com pessoas muito legais ali à minha volta, que eram estagiários também. Mas tudo isso era porque eu queria ser aceita naquela tribo, naquele local, eu queria entender como é que eu podia crescer naquela empresa, e eu sabia que para isso eu precisava me adaptar. Portanto, a gente volta muito nessa questão de pessoas muito parecidas, né? As pessoas estão muito iguais, seja na aparência, seja na personalidade, estudando coisas parecidas, lendo Café com Deus Pai, estudando sobre o capital social, que eu acho que é esse o tema que tá rolando agora no TikTok, porque as pessoas querem ser parecidas, elas querem ser aceitas em um determinado tipo de grupo. Então, elas vão buscar formas delas se desenvolverem, delas mudarem, delas se adaptarem para elas serem aceitas ali. Mas, inclusive, é muito comum a gente se perder da nossa essência nesse meio do caminho, que é o que, inclusive, acontece com a personagem da Lindsay Lohan no filme Meninas Malvadas. Em dado momento, ela fala, meu Deus, eu tô fazendo um monte de coisa que não tem a ver com a minha essência, com quem eu sou, com os meus valores, e ela, inclusive, se decepciona com ela mesma. Esse tema de como ser uma pessoa interessante, o que é ser uma pessoa interessante, vira e mexe me pega, e pra mim tem dois pontos muito fortes. Uma pessoa interessante, ela é autêntica, isto é, ela não é igual aos outros, e tá tudo bem a gente ser influenciado pelo mundo externo, afinal de contas, toda a nossa essência, ela não é assim desde que a gente nasceu, a gente vai sendo influenciado pelo ambiente, pela nossa família e amigos ao longo de toda a vida. Mas o certo é a gente pegar cada uma dessas partes do que a gente vai absorvendo ao longo da vida e construir a nossa própria personalidade, portanto, ser interessante igual a ser autêntico, ser do seu jeito. Uma pessoa interessante também é uma pessoa que se interessa pelos outros, pelo interesse dos outros, do que está sendo falado. Uma pessoa interessante, ela é genuína, ela é fiel ao que ela acredita e ela também tem essa escuta empática para o que está acontecendo à sua volta. Nos últimos dias, esse tema voltou para minha cabeça porque eu crio um diário dos noivos no meu Instagram, inclusive se você não me segue lá, é o mesmo arroba daqui, arroba Ruana Valandro. E lá eu tô contando a trajetória do meu casamento. Tem várias pessoas que se interessam, eu adoro esse mundo, eu tô adorando fazer esse planejamento, então eu comecei a postar um diário dos noivos lá. E essa semana eu postei um vídeo sobre coisas que não terão no meu casamento. E uma das coisas que eu não quero no meu casamento, não sei se vocês já viram por aí, é aquela trend de fotos onde os noivos ficam sentados numa cadeira ou ficam, enfim, parados no mesmo lugar e os convidados vão se aproximando para tirar foto. A ideia aqui é otimizar o tempo para que os noivos não precisem ficar parando ao longo da festa para tirar foto com todo mundo, mas que tire todas as fotos no tempo de uma música. Então, enquanto está rolando uma música ali de, sei lá, 5, 10 minutos, os
convidados vão se aproximando ali para tirar foto com os noivos, dessa forma otimiza, não perde a chance de ter foto com todo mundo que tá ali na festa. Eu postei 5 coisas que eu não quero no meu casamento, e essa foi uma das que mais repercutiu, com a maioria das pessoas falando que fez isso no seu casamento e adorou, ou que não fez e se arrependeu de não ter feito. E isso poderia ter feito super eu mudar de opinião. Então, falar, nossa, realmente, talvez isso seja algo que eu quero ter no meu casamento. Mas não, muito pelo contrário, porque essa é uma decisão que está muito certa na minha cabeça. Então, eu não vou mudar a minha autenticidade, a minha ideia sobre isso, porque outras pessoas estão falando. E é claro, é muito legal compartilhar coisas na internet e ver conteúdos de outras pessoas, porque a gente pode sim mudar a nossa percepção. Mas, nesse sentido, eu gosto muito de fotos espontâneas. E o meu fotógrafo já tá super a par disso, né? O fotógrafo que a gente contratou pro nosso casamento. Além disso, ele também vai fazer a filmagem, então se a gente não tiver uma foto exatamente com todas as pessoas, nós também teremos o vídeo do casamento. Então essas pessoas estarão ali aparecendo de qualquer forma, seja em foto, em vídeo ou simplesmente elas estarão na minha memória. Mas eu tenho certeza que todo mundo vai aparecer em alguma imagem de alguma forma. Eu gosto muito dessa parte da espontaneidade e tudo mais, a ideia de ficar sentada numa cadeira, tirando foto no tempo de uma música. Sei lá, essa ideia aí toda não combina muito com o meu estilo de casamento, com o que eu tô pensando pra minha festa, não combina também com o meu noivo, né? É uma opinião que nós temos em comum, né? Tudo que a gente tá decidindo pro casamento, a gente tá decidindo juntos. E é claro que a gente pode mudar de ideia sobre isso ou sobre outras coisas que nós temos até agora, afinal ainda falta um tempo pro nosso casamento, faltam, acho que agora 9 meses, ou quase 9 meses. Então pode ser que a gente mude de ideia? Pode, mas se a gente mudar, precisa ser algo que faça sentido pra gente, e não porque tá todo mundo fazendo. Senão, a gente perde a nossa autenticidade, que é o que faz as pessoas serem mais interessantes. Para pra pensar um pouquinho aí, puxa na sua memória as pessoas mais interessantes que você conversou na sua vida, né? Então, começando aqui a tentar delimitar um pouco o que é o conceito de ser interessante pra você, até mesmo porque é isso, aqui eu tô falando do que tá nas minhas aspas, é a minha percepção, é o que eu entendo de ser uma pessoa interessante. Que não necessariamente é a pessoa que sabe sobre mais assuntos, então sabe falar muito bem sobre esportes, religião, política, mas é uma pessoa que ela é genuína nas suas opiniões. Então, por exemplo, eu não vou tentar ser uma pessoa super interessante falando sobre política, porque é um tema que eu sei de uma forma um pouco mais rasa. Então eu não vou tentar ficar me aprofundando ali, fingindo algo que eu não sei, só para eu mostrar que eu sou interessante. Pelo contrário, a pessoa interessante é também aquela que assume que ela não sabe aquilo. Então ela traz aquilo de uma forma a ponto de, olha, eu não sei sobre esse tema, mas eu estou aberto para ouvir, para entender. Que entra aqui o ponto que eu falei anteriormente de uma pessoa interessante, ela se interessa pelo que está sendo dito. Eu não sei, mas estou aberto para aprender e quero ouvir de você genuinamente. Me conta, o que você sabe sobre esse tema? Na minha percepção, uma pessoa interessante, ela tem essas duas grandes características. Ela se interessa, isto é, ela escuta com atenção plena, e não aquele escutar para responder, ficar só esperando a sua vez de falar a sua opinião. Então, sabe aquela pessoa que você tá contando algo e você sente que ela tá te escutando, que ela tá entendendo o que você tá querendo dizer? Vamos supor, você tá conversando ali com uma amiga e você tá no momento que você tá desabafando, trazendo um monte de coisa, você fala, nossa, amiga, eu preciso desabafar, eu preciso colocar tudo isso pra fora, eu não sei se tem solução no momento, mas eu preciso muito desabafar, conversar. E essa pessoa, ao invés dela ficar tentando trazer soluções, porque é o que ela gostaria, no caso, né? Então, ela gostaria de ter soluções para aquele tipo de problema. Não, ela te escuta, ela te acolhe, ela está se interessando genuinamente pelo que você está falando. Ou você está contando de uma conquista sua, por exemplo. Então, nossa, eu consegui uma promoção no trabalho, eu fiz uma apresentação de um projeto na faculdade, eu mandei super bem, e essa pessoa está te escutando, fazendo perguntas, sério, do que foi a apresentação, como você se preparou para isso, como você está se sentindo agora. E não ela vai ouvir para falar, eu também já fiz isso, nossa, eu passei pela mesma coisa. E veja, tem momentos da gente colocar as nossas situações, mas se alguém tá colocando ali, contando algo que fez muito bem pra ela ou que fez muito mal, seja lá a situação que a pessoa tá contando, é importante que estejamos atentos para primeiro ouvir o que a pessoa está nos dizendo. Depois a gente pode falar da gente, é claro, tem que ter um feeling também para entender o momento da conversa que a gente pode falar da gente ou não. Inclusive, tem alguns momentos que não são válidos. Por exemplo, a pessoa tá contando uma situação super chata que aconteceu no trabalho e você vai lá e conta de uma vez que aconteceu algo parecido com você e que você foi super bem sucedido. Será que é o momento? Será que essa pessoa vai se sentir confortável? Então, assim, você não estará sendo uma pessoa interessante, uma pessoa
vai estar sendo até uma pessoa desagradável, né, de estar ali por perto. Portanto, você ser uma pessoa que se interessa pelos outros está super alinhado a ser uma pessoa interessante. E o próximo ponto é: seja autêntico. Ser autêntico é uma pessoa que busca pelo autoconhecimento para entender o que gosta, o que não gosta, para não mudar de ideia facilmente pela influência externa. É uma pessoa que escuta outras percepções, acolhe visões diferentes e até pode mudar de opinião. Claro, afinal, isso é super saudável, mas contanto que isso não afete os seus valores, os seus ideais. É claro, contanto que seus ideais e valores não sejam aqueles que prejudicam outras pessoas, né? Aí é bom, nesse caso mesmo, mudar bastante de opinião e de ideia e mudar o seu jeito. Mas vamos lá, então, como ser uma pessoa mais autêntica para então se tornar mais interessante? Busque por autoconhecimento. O que você não gosta e o que você não gosta? Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa em determinado assunto? E de novo, é claro que você pode ir mudando ao longo do tempo e criando mais consciência, mas primeiro, qual é a sua opinião sobre aquele assunto? Você está se deixando influenciar mais pelas validações externas, pelo mundo, pelo social? Ou você está olhando mais para, de fato, a sua opinião, os seus gostos? Você está se questionando antes de fazer uma compra, por exemplo, quando a gente fala de consumo? Valorize os seus gostos, as suas manias, as suas histórias, as suas experiências, porque é tudo isso que fez você chegar onde está, você ser quem você é. Eu, em muitos momentos, já ouvi o quanto eu era uma pessoa autêntica no ambiente de trabalho. Nossa, Ru, eu acho que as suas ideias são super autênticas, a forma de você falar, mesmo que você receba feedbacks construtivos / negativos, você trabalha para mudar no que é importante, mas você não perde a sua essência. Eu ouvi muito isso de uma ex-colega de trabalho, e aí, em determinado ponto ali, a gente estava passando por um momento bem delicado, a gente estava, enfim, numa fase um pouco mais difícil ali no trabalho, e eu acabei me fechando, e eu acabei ficando um pouco igual aos demais. Então, tudo eu concordava, tudo eu falava, tá bom, pode ser. E um dia ela falou: Ru, tem alguma coisa estranha com você tá perdendo a sua autenticidade, que é uma das suas características, inclusive, que eu mais admiro. Então, quando a nossa chefe pergunta alguma coisa, você vai lá e fala, tá bom. Então, assim, retoma isso. Você não é assim. Você é uma pessoa que impõe a sua opinião de forma muito respeitosa, mas volta com isso, porque isso faz você ser você. O autoconhecimento vai te ajudar a valorizar quem você é e o que te trouxe até aqui. Esteja confortável em ser diferente, sabe? Tá tudo bem e é legal a gente ser diferente dos demais. É assim que a gente aprende coisas novas. E é claro, a gente sempre precisa lembrar que a gente não vive sozinho no mundo, né? Então nós vivemos rodeados de outras pessoas. Amigos, parentes, colegas de trabalho, namorado, namorada, enfim. Nós vivemos rodeados de outras pessoas, portanto é importante a gente se adaptar aos ambientes e às pessoas, mas nunca deixando da gente se sentir confortável na nossa própria pele. Então, quem sou eu, o que eu gosto, quem eu sou, e é isso que me faz ser uma pessoa interessante, ser quem eu sou, conquistar tudo que eu já conquistei ou que eu ainda vou conquistar. E eu entendo que talvez possa ser um pouco frustrante no sentido de, poxa, Ruana, eu já tentei ser autêntico tantas vezes, ser eu mesmo, e isso não me levou a muitos lugares e tudo mais. Eu tenho 32 anos e voltando para a parte de criação de conteúdo, por exemplo, eu tô tentando, hoje estamos em 2025, e eu tô tentando entrar nesse mundo desde 2018 de alguma forma, e é isso, eu sempre copiei muito outros tipos de conteúdo e realmente isso não me levou a lugar algum. É agora nesse ano de 2025 que as coisas realmente estão fluindo mais, onde eu crio esse diário dos noivos lá no meu Instagram, com a minha linguagem, o meu jeitinho de falar, não importa se as pessoas vão gostar ou não, se eu não estou desrespeitando ninguém, eu vou seguir sendo quem eu sou, quem eu acredito que eu quero ser, e seguindo fielmente as minhas opiniões, as minhas ideias, o que está dentro ali dos meus valores de vida. A autenticidade atrai sim coisas muito boas, atrai grandes conquistas, você estar presente gera conexão com outras pessoas, então gente interessante é gente que se interessa. Gente interessante é gente que se conhece e que tem coragem de ser quem se é. Mas e pra você, me conta, o que é ser uma pessoa interessante? Muito obrigada pela sua companhia por hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!